Olá, estamos aqui falando direto de Brasília, evento anual do Move Infra, hoje tratando dos 30 anos da Lei de Concessões. Nós recebemos aqui agora o Marcos Daniel, bem-vindo, Marcos. Obrigado. O Marcos Daniel é diretor de Regulação de Mobilidade Urbana e Trânsito no Ministério das Cidades. Marcos, você que é servidor de carreira e trabalhou aí, teve muito tempo desses 30 anos de lei de concessões, tem acompanhado aí a evolução, pode contar para a gente o que foram essas conquistas de concessões em termos de ações de mobilidade urbana, né? A gente sabe que começou nos grandes projetos federais e que mais recentemente a gente tem levado experiências de concessão para os estados, para os municípios. Como que tem sido essa evolução? Olha, é bem interessante acompanhar essa evolução. Estou há 16 anos no governo federal, desde os primeiros projetos de mobilidade ali da Copa do Mundo. Sei. E agora com a nova carteira PAC, né? Então a gente viu muita coisa boa acontecer com a evolução da regulação. E a gente fala de mobilidade, a gente fala de município, governo do estado. Então a gente viu tem um amadurecimento aí das cidades, entendendo que elas precisam dedicar esforço, e a gente do governo federal está apoiando nisso, para fazer melhores modelos e para tornar um ambiente regulatório ali mais propício para a gente conseguir enfrentar o desafio de ampliar nossa infraestrutura de transporte no país, principalmente transporte urbano, né? Então a gente teve casos aí de PPPs, de concessões para sistemas de ônibus, a gente tem casos aí da iniciativa privada não entrando só com a operação ali de manutenção e dos veículos, mas entrando na infraestrutura. A gente tem casos assim que o governo federal apoiou, concessões de terminais urbanos, né? Isso tá se difundindo muito no país aí, e a gente vê um retorno muito positivo aí quando se consegue fazer um bom modelo. Então, aí, pelo menos nos meus 16 anos aí da mobilidade urbana, eu tenho visto uma grande evolução aí que tem trazido bons resultados, sabe, para o transporte urbano, e a gente tem a oportunidade agora de fazer muito mais ainda com essa evolução que a gente percebe aí, especialmente com as PPPs e com a modelagem que hoje vem se aperfeiçoando no setor. Pois é, vocês estão propondo um novo marco legal aí da mobilidade, né? Do que ele trata e no que ele pode melhorar a implantação, já que a gente viu, só porque você comentou sobre a experiência da Copa, a gente viu ao longo dos anos aí alguns projetos que tiveram alguns problemas, pararam no caminho. O que esse novo marco legal pode trazer de eficiência para o setor? Obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante destacar isso, né? Tivemos acertos e erros como país, né? Nesse caminho aí de construir boas soluções. Então, o marco legal ele vem para tentar organizar a governança da mobilidade urbana, do transporte público, né? A gente tem os atores União, Estado, especialmente nas regiões metropolitanas, onde é mais desafiador, porque envolve várias cidades, e os municípios. Então, é importante ter uma lei federal que ela, de fato, dê diretrizes, dê modelos para essas contratações, porque hoje cada cidade adota um modelo, e não que a gente queira um modelo único federal, mas que fique bem claro que tipo de modelo, o que tem que conter num contrato, né? Sobre a perspectiva da mobilidade urbana, sobre a perspectiva do usuário, sobre a perspectiva da sustentabilidade. Então é importante isso estar claro para assim, uniformizar a linguagem jurídica, né, a nível de legislação, e a gente conseguir ter contratos mais claros. E assim, colocando no papel qual é a função de cada um ali, né? Qual a função do município, do estado, da União, do ente privado. Então, o marco legal traz isso, assim, né? A gente já tem uma lei de mobilidade urbana, né, de 2012, que já deixou bem claro qual é a orientação federal para o transporte urbano, para a mobilidade, que é o transporte público, que é deixar que ele tenha que ser prioridade nas cidades e que ele precise, de fato, de um planejamento e uma gestão eficiente. E agora, com o marco legal, o que a gente trabalha? A gente trabalha agora um maior detalhamento dessa diretriz de política pública. E tem um fato importante do marco legal. Em 2012 é a lei da mobilidade. Em 2015 teve a PEC que colocou o transporte como um direito social. Então a gente precisa atualizar essa lei de mobilidade, porque o transporte urbano já é um serviço essencial. E agora é um direito. Então, assim, é a coletividade, é a nação toda, né? Quando a gente fala, né? É quem vive na cidade e o país como um todo tem que entender dos benefícios da população andar num transporte de qualidade, que envolve muito recurso, muito financiamento.
mas que é estratégico para o país. Então, o marco legal deixa claro isso, que é uma responsabilidade compartilhada entre União, Estado, município, entre o ente privado, e a sociedade tem que entender a importância disso. Agora, você coloca da disponibilidade da sustentação de recursos e isso tem que, óbvio, um projeto de mobilidade é um projeto para décadas, isso, né? Isso tem que, obviamente, ultrapassar governos. Claro. E a gente está num momento aqui de transição de municípios, né? Acabamos de passar por um período eleitoral. O quanto que esse marco legal, esses avanços institucionais melhoram esse arcabouço institucional para que a gente não veja também episódios que a gente viu no passado, né? Muda governo, antes era trilho, agora é pneu, agora é teleférico, agora é outra coisa. Como é que a gente faz com que tenhamos, de fato, projetos de Estado, projetos perenes? A gente quer compartilhar a responsabilidade, não só com as prefeituras e com governos do Estado, mas com a União. Então, o marco legal traz isso, ele começa a imputar a questão de dados abertos, começa a colocar a importância de ter uma estrutura regulatória de governança, especialmente nas regiões metropolitanas, porque você realmente não fica refém da agenda política, e a gente precisa fazer um planejamento de fato estratégico de país. Já estamos fazendo isso, o BNDES, parceria com a gente, está fazendo um estudo para as 21 regiões metropolitanas, para a gente levantar dados de demanda, necessidades, entender o território, dialogar com as cidades para ter, de fato, uma perspectiva de longo prazo, como você bem colocou. E aí, juntando isso com normas e programas federais para acesso ao recurso e ao crédito federal, você começa a compartilhar essa responsabilidade do planejamento nos municípios, estados, da União participando, já que ela é o grande financiador, e os bancos públicos também são grandes financiadores da iniciativa privada. Então, você começa a amarrar no marco legal uma legislação federal que tenta uniformizar e dar, de fato, diretrizes para os municípios, um planejamento maior, um planejamento metropolitano e uma estratégia nacional. Então, isso está no marco e a gente já está trabalhando isso, independente da aprovação do marco, a discussão de estudo, de planejamento, de estratégia. O marco ele vem, de fato, para fortalecer e para, de fato, dar mais segurança jurídica, não só para a iniciativa privada, mas para a prefeitura, para o governo do estado, assim, entender onde eu entro nesse grande projeto de metrô, de trem, onde é que eu participo, né? Como eu posso utilizar a minha tributação, quais instrumentos urbanísticos eu posso utilizar, e aí fica mais claro de onde vem essa receita, esse recurso, para sustentar um grande projeto desse, né? De grande relevância. Então, o marco ele é isso, eu acho que ele inova, traz também essa inovação que está se discutindo aqui da lei de concessões, para a gente otimizar, de fato, esse esforço aí de vários atores na mobilidade. Não são projetos fáceis, são complexos, então a gente precisa ter um arcabouço legal bem consistente. E, Marcos, mais uma pergunta. A gente também está enfrentando um desafio de investimentos na transição ecológica, né? Em questões de emissão de carbono, e a gente sabe que os problemas maiores de mobilidade são nas grandes cidades, onde o trânsito é um dos grandes responsáveis aí por emissão de carbono. Como que esse cuidado ambiental está inserido nesses planos? Excelente. Nesses estudos e no próprio marco legal como diretriz, fica evidente, e já na lei de mobilidade estava claro, da gente priorizar o transporte público, né, como um modo sustentável do que essa tendência, infelizmente, que se tem ainda de se pensar a curto prazo nas cidades, que é investir em sistema viário para o transporte individual. São muitas externalidades, sinistros, mortes de trânsito, então congestionamento, perda de produtividade nas nossas cidades. Então, o marco e as ações hoje do governo com o novo PAC são exatamente da gente voltar a investir nas grandes obras, nos projetos de metrô, de BRT. Só que a gente está investindo também em elaboração de projeto, em estruturação. Acho que isso é muito importante. Trazendo esses componentes de sustentabilidade, o componente de como, de fato, pensar a operação de uma forma inteligente. Temos tecnologia no nosso país para a gente conseguir otimizar a nossa rede de transporte. Então, a nossa agenda hoje está muito ligada à sustentabilidade do governo federal. A agenda do novo PAC está inserida em projetos mais sustentáveis que não prevêem só a mitigação, né, das emissões, mas se adaptar a essas mudanças climáticas.
Então, é retomar a agenda de investimentos em trilhos, em corredores de ônibus, fomentar principalmente a descarbonização nesse setor, né? Então, o Brasil ainda anda muito dentro das cidades de ônibus, né? Quando a gente fala de transporte público. Claro. Então, nós temos tecnologia aí produzida no nosso país para fazer essa transição, seja do biocombustível, seja do ônibus elétrico, e incorporar isso naquilo que a gente já sabe que é fundamental, que são redes rápidas, eficientes, com prioridade para o transporte público, integrando com uma rede cicloviária, integrando com um redesenho de vias para as pessoas poderem caminhar melhor e chegar no transporte público. Então é isso, no novo PAC a gente está com uma nova carteira, está tentando concluir aquilo que ficou, garantindo recursos para concluir as obras que estavam aí já na carteira, selecionando novas obras que a gente viu que tinham potencial para já seguir aí, seja em PPP, seja em obra pública, e investindo em elaboração de projetos. Tá? Então, essa lógica que a gente está fazendo, está conversando com a nossa indústria, que tem capacidade na questão dos ônibus, né? Especialmente de produzir, seja ônibus híbrido, seja ônibus Euro 6, que a gente já está conseguindo produzir, e o Ministério está financiando, junto ao BNDES também, e seja na retomada dos nossos investimentos nos sistemas metroferroviários, que são importantíssimos para os nossos grandes centros. Perfeito. Então, essa é a agenda de sustentabilidade. É importante destacar aqui que também a gente está dialogando, precisa dialogar, na verdade, também com os municípios, com o setor elétrico, porque você tem, de fato, com os biocombustíveis. A gente precisa, nessa agenda de sustentabilidade, fazer um exercício muito importante de país, que é dialogar com outros setores. Porque tem que ter todo um ecossistema, né? Senão... Todo um ecossistema, né? Então, aquele olhar somente que a gente tinha ali da engenharia de transporte, você começa na cidade, que você já tem que discutir território, você começa a trazer outro segmento, tecnologia, digitalização. Mas, olha, temos capacidade no país para vencer esses desafios aí. Temos tecnologia, temos engenharia, temos indústria. E acho que agora é a gente sentar na mesa e conseguir detalhar isso com uma boa estratégia. Fantástico. Tá bom? Legal. Bom, queria agradecer. Tivemos aqui com o Marcos Daniel, ele é diretor de regulação de mobilidade urbana e trânsito no Ministério das Cidades. Obrigado mais uma vez, Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo evento. Valeu, obrigado.